Nascido em 55 d.C., em Hierápolis, Epiteto já chegou ao mundo na escravidão. Seu nome em grego quer dizer literalmente adquirido. De algum modo, e apesar disso, sua tenacidade, sua perspectiva e sua absoluta autossuficiência tornariam Epiteto não apenas durante a vida, não apenas para os imperadores que influenciou, mas na história e para sempre, o símbolo máximo da capacidade do ser humano de encontrar a verdadeira liberdade nas circunstâncias mais difíceis. E as circunstâncias foram sombrias. Epiteto nasceu filho de uma escravizada, no que hoje é a moderna Turquia, em uma região que, como parte do Império Romano, estava sujeita às suas leis brutais. Uma dessas leis, Lex Aelia Cynthia, impossibilitava que escravizados fossem libertados antes do seu 30º aniversário. É uma ironia perturbadora o fato de Augusto, que aprovara a lei e fora aconselhado não por um, mas por 2 filósofos estoicos, tenha roubado 3 décadas da vida de Epiteto. Quando menino, Epiteto foi comprado por um homem chamado Epafrodito. Ele próprio, um ex-escravizado, que se tornou secretário de Nero e serviu ao lado de Sêneca, 2 imperadores sob os conselhos de 3 filósofos estoicos, e aparentemente sem jamais questionar se era certo possuir um ser humano. Não foi exatamente um momento memorável de coragem, justiça, temperança ou sabedoria. Epiteto teve pouco tempo para refletir sobre a justiça de seu destino. Ele estava muito ocupado sendo escravizado. O que ele podia e não podia fazer era controlado a todo momento. Os frutos do trabalho lhes eram roubados e o corpo era abusado. Roma não era conhecida por tratar os escravizados com gentileza. Ele era uma ferramenta a ser usada e depois descartada. Um cavalo cavalgado à exaustão e então abatido. O fato de ele ter sobrevivido até a idade adulta é surpreendente. Mesmo para os padrões romanos, Epiteto teve um mestre cruel. Mais tarde, escritores cristãos retratavam seu mestre como violento e depravado. Alguém que em certa ocasião teria torcido a perna de Epiteto com toda a força, por castigo, por prazer doentio, tentando fazer uma criança desobediente seguir suas ordens, não sabemos. Nossa única informação é que Epiteto o advertiu calmamente de que estava indo longe demais. Quando a perna estalou, Epiteto não emitiu som algum e não chorou. Apenas olhou para seu mestre e disse: "Eu não avisei?" Por que isso nos faz estremecer? Empatia ou dor? Pelo horror diante da falta do sentido? Ou pelo absoluto autodomínio? Com Epiteto, é tudo isso e muito mais. Epiteto bancou por toda a vida. Não sabemos ao certo se por conta desse incidente doloroso ou de outro, mas sem dúvida ele foi prejudicado pela escravidão, ainda que mesmo assim tenha permanecido inabalável. Coxear é o impedimento para a perna, diria mais tarde, mas não para a vontade. Os estoicos acreditavam que somos nós quem decidimos como vamos reagir ao que nos acontece. Epiteto escolheu encarar sua deficiência apenas como um impedimento físico, e na verdade foi essa ideia de escolha, como veremos, que definiu o cerne de suas crenças filosóficas. Em algum momento, Epiteto entrou formalmente na filosofia. Embora não tenhamos certeza de quando, por volta de 78 d.C., porém, quando Musônio Rufo voltou de seu 3º exílio, Epiteto estava lá para ser seu discípulo. Será que ele escapuliu para assistir às palestras? Será que o mestre de Epiteto o deixou comparecer movido por um sentimento de culpa? Não sabemos, mas é evidente que Epiteto encontrou uma maneira. E não seria detido, nem mesmo por Musônio, que era um professor difícil. Musônio afirmava que o silêncio era um sinal de alunos atentos, mas Epiteto, que deveria estar na casa dos 20 anos quando o conheceu,
Contaria mais tarde que Rufo também acreditava que, se um aluno o elogiasse, isso significaria que o estudante não entendera em absoluto o desafio que as suas palestras tinham lhe oferecido. Esse também não era um desafio qualquer. Como fazem os melhores professores, Musoni transmitia a cada um de seus alunos que ele os compreendia em sua essência. Para ele, um bom professor deveria procurar adentrar o intelecto do seu ouvinte, e foi isso que aconteceu com Epiteto. Embora Musônio Rufo não fosse um escravizado, ele e Epiteto tiveram longas conversas sobre a condição humana. Claramente, ambos haviam experimentado o pior que os homens podiam fazer uns com os outros. Musônio com seus repetidos exílios e Epiteto vivendo na escravidão. No entanto, em vez de ficarem amargurados, em vez de perderem o senso de diligência sobre as respectivas vidas, os dois foram impulsionados por acontecimentos dolorosos para perceber que o único poder que de fato tinham era sobre a sua mente e o seu caráter. Se uma pessoa entregasse seu corpo a algum passante, você ficaria furioso, disse Epiteto. Mas é com tanta facilidade que entregamos nossa mente a outras pessoas, deixando-as entrar em nossa cabeça ou nos fazendo sentir de determinada maneira. Em algum ponto, na casa dos 30 anos, Epiteto foi libertado pela lei, bem como pelo espírito. Agora a vida lhe apresentava novas escolhas, as mesmas que cada um de nós tem ao entrar no mundo como adultos. O que fazer para viver? Como desfrutar a liberdade? Como fazer com sua vida? Epiteto optou por se dedicar totalmente à filosofia. Ao contrário de outros estoicos que haviam sido senadores e generais, conselheiros e abastados herdeiros, atividades influenciadas por sua filosofia, Epiteto foi um dos primeiros a escolher o que hoje poderíamos chamar de rota acadêmica. Quase de imediato, Epiteto conquistou um grande número de seguidores. Sua escola e sua posição foram suficientes para que, em 93 d.C., quando Domiciano baniu os filósofos de Roma, ele foi exilado. De certa forma, era apropriado que escolhesse a Grécia, uma cidade chamada Nicópolis, porque a ideia de voltar a ensinar filosofia era um retorno ao estoicismo grego que Zenão e Cleantes ajudaram a fundar. A vida de Epiteto não foi fácil, e ele não podia esperar a estabilidade, mas ao escolher ensinar, estava se afastando explicitamente do estoicismo da corte imperial. De todos os cantos do império, os pais enviavam os filhos para serem educados sobre a vida por um homem que, no afã da corte, teriam desprezado como um mero escravizado. Até os poderosos vieram se sentar aos seus pés. Em algum momento, um jovem Adriano, o futuro imperador, passou por Nicópolis e conheceu Epiteto. Em breve, as palestras de Epiteto chegariam a um jovem Marco Aurélio, neto adotivo de Adriano e futuro rei. De acordo com Epiteto, se uma pessoa quer ser feliz, quer se sentir tratada com justiça, quer ser rica, não precisa que a vida seja fácil, que as pessoas sejam boas e o dinheiro abundante. Ela precisa olhar para o mundo do jeito certo. Não são as coisas que nos incomodam, dizia ele, e sim o nosso julgamento a respeito delas. Nossas opiniões determinam a realidade que experimentamos. Epiteto não acreditava que era possível ficar ofendido ou frustrado, não sem o consentimento de alguém. Lembre-se, não basta ser agredido ou insultado para ser ferido. Você deve acreditar que está sendo ferido, disse ele. Se alguém consegue provocá-lo, perceba que a sua mente é cúmplice dessa provocação. Por isso, é essencial que não respondamos impulsivamente às sensações. Pare um pouco antes de reagir e será mais fácil manter o controle. Como pensador e professor, Epiteto pregava a humildade. É impossível alguém começar a aprender o que acha que já sabe, disse ele. No Zen há uma parábola de um mestre e de um aluno que se sentam para tomar chá. O mestre enche a taça até transbordar. Essa taça é como a sua mente, diz ele.
Se estiver cheia, não poderá aceitar mais nada. Epiteto morreria por volta de 135 d.C. Embora tenha nascido no anonimato e na escravidão e falecido por causas e circunstâncias desconhecidas, nunca houve dúvida quanto à sobrevivência de seu legado. Durante a vida, e a exemplo de Sócrates e Catão, Epiteto não se deu o trabalho de publicar uma única palavra. No entanto, seus ensinamentos foram amplamente difundidos, mesmo em sua época. Marco Aurélio receberia uma cópia das palestras de Epiteto das mãos de seu mestre Júnior Rústico. Adriano estudara Epiteto e agora seu protegido beberia profundamente dessa mesma fonte de sabedoria. Deixe o seu like nesse vídeo, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, ative as notificações tocando no sininho e deixe nos comentários o que você achou da vida de Epiteto, o que você aprendeu das lições de Epiteto. Coloque aqui nos comentários. E até o próximo vídeo.